Então, eu me chamo Nicholas Hartstein, sou criador do React Brigadeiro. Alguém que dizer sobre o processo criativo, onde se surgiu esse prato. Bom, no início, eu não pretendia fazer o React de brigadeiro, tanto que eu estava num prato salgado, ah, que cá entre nós foi um desastre. Eu não consegui executar da forma que eu queria e, e mesmo assim, acho que não seria um prato ideal, porque não foi um prato que eu tive muito tempo de pesquisa e, e não teve muita criatividade, no meu ver. Eu encontrei muita dificuldade por questão de ser salgado, né? No caso, não é um prato doce, e sim um prato salgado, que eu não encontrei muitas conexões entre o Brasil e o Japão. Eu dei uma pesquisada mais a fundo no segundo processo de criação para aperfeiçoar e eu acabei desistindo. Eu fui pro lado dos doces e encontrei em pouco tempo muita coisa que eu poderia juntar. Foi até um pouco difícil de escolher. E eu acabei escolhendo a criação de dorayaki, que é uma panqueca japonesa, e o brigadeiro. Ahn, eu acho que eu escolhi porque as duas coisas, ao meu ver, remetem à infância. E do dorayaki, no caso, dizem que no Japão é um doce muito consumido pelas crianças, né? Que é uma panqueca, basicamente uma panqueca recheada, duas panquequinhas, e no meio dela um recheio de feijão doce. E vendo essa panqueca a primeira vez, eu pensei, bah, eu tenho que tirar esse recheio e rechear com alguma coisa abrasileirada, né? E na hora, assim, me surgiu o brigadeiro, porque o brigadeiro não tem a mesma consistência do feijão, porém, eu poderia criar essa consistência. No caso, eu pensei em criar a consistência não pastosa, por conta, no feijão, o feijão doce, ele é pastoso. Mas, na verdade, eu pensei em criar uma consistência meio de leves gruminhos queimados para tentar ficar mais próximo do dorayaki original. Porque como o feijão, ele é uma pasta, é um grão, né, eles tentam ficar pastoso, mesmo assim, ele não é uma textura contínua, né? Ele tem uns pedacinhos mais não duros, mas uns pedacinhos diferentes. Tem a parte mais pastosa e a parte mais rígida, por assim dizer, do doce. Eu já comi feijão doce e era mais ou menos essa experiência. E daí eu pensei, bah, vou fazer isso com o brigadeiro. Mas eu fiquei com medo de, na verdade, queimar o brigadeiro um pouco e talvez incomodar na hora de ingerir, porque querendo ou não, essas partes, esses gruminhos levemente queimados, pode dar um sabor característico muito bom, ou também pode arruinar teu doce. E eu lembro muito bem que essas partes eu gostava muito, mas era uma parte muito chata que ele grudava no dente. Que pode ficar no meio dos dentes e não era um processo bacana, sabe? Era gostoso, porém incomodava na hora de comer. Então eu pensei em fazer um brigadeiro cremoso, tirando um pouco a característica do feijão. E eu pensei em dar uma característica cítrica nele, no brigadeiro, por conta do Brasil ser um país tropical. E ao meu ver, algo tropical remete comidas cítricas. Não sei por quê. Talvez. Eu sinceramente não sei. No meu ponto de vista, tem conexão. Ahn, e nisso, na verdade, eu não tinha plano de botar a parte cítrica, no caso da laranja, que era a essência de laranja. Eu tive a ideia na hora, assim. Eu senti que faltava alguma coisa. Eu não queria. Eu até pensei em botar. Não é confete, é o granulado, mas eu achei que não ia ser uma questão criativa. Então eu resolvi botar a essência de laranja. Na hora, assim que surgiu a ideia, eu vou fazer isso. E deu certo. E na hora da apresentação, ah, informaram que não sentiram muita presença da essência.
Eu acho que eu errei na execução, provavelmente. E também tinha pouco recheio. Meu maior medo era ter muito recheio e aconteceu de ter pouco recheio. Então eu pensei, na próxima eu vou botar muito recheio. A massa ficou um pouco maçuda, então também me recomendaram diminuir o tamanho da massa, ser uma coisa mais finger food. Para ser um pouco mais delicado também, né? Porque o prato clássico do Dorayaki é um pouco grande, até o tamanho do palmo da mão, mais ou menos. E como é consumido por criança, acho que até ia combinar mais ele ser um pouco mais delicado. Ahn, Bom, na segunda tentativa eu tive uma resposta maravilhosa, gostaram bastante do meu doce e me mostraram como eu poderia deixar ele mais agradável ao paladar ou até melhorar. Porque querendo ou não, quando tu acha alguma coisa ou tu cria alguma coisa, trabalhar naquilo vai deixar apenas melhor, né? Já tem ali, tu tem a pedra e só precisa lapidar ela, certo? Então, logo depois da segunda tentativa, eu vi que eu ia focar naquilo mesmo, não ia mudar. E eu fiquei até impressionado com o que me falaram. Eu achei que não ia ter um feedback tão bom, tanto que depois, logo depois da apresentação, um pouco tempo depois, na verdade, ah, eu vi que postaram uma foto de fundo do meu prato. Não sei se foi o melhor prato, mas eu fiquei bem contente com isso. Então eu fui pesquisar um pouco mais a fundo de técnicas e como eu poderia executar para a massa da panqueca ficar um pouco mais macia, não maçuda, e, e como eu poderia dar esse um leve gosto, sabor de laranja ao brigadeiro, sem tirar a característica do mesmo. Daí no terceiro dia, eu botei tudo isso em prática. Ah, um dos jurados, por assim dizer, era confeiteira e gostou muito do meu dorayaki de brigadeiro. Fiquei muito contente. Ah, teve poucas alternativas assim, que eles me recomendaram, né, poucas recomendações de mudanças. No caso, só um pouco da essência, tornar uma coisa mais natural, como um suco. Um suco, uma redução de suco de laranja, que também, no meu ver, acho que poderia melhorar um pouco mais o prato. Mas fora isso, eu fiquei muito contente. Quando as meninas falaram que poderia ser um prato do TCC, me tornou algo assim, abrir meus olhos, porque eu realmente não esperava isso muito. Porque quando eu executei o prato, eu achei assim, é bom, mas sei lá, quando me informaram sobre o meu prato, parecia que foi uma coisa excelente, um doce assim, meu Deus do céu, é muito bom. Eu fiquei muito feliz sobre isso. Tanto que um pouco antes da apresentação final, eu produzi isso em casa e eu queria ver o que minha irmã achava. Eu tenho uma irmã pequena, e como o dorayaki e o brigadeiro são pratos remetem à infância, pelo menos o dorayaki no Japão sim, e o brigadeiro, no meu ponto de vista, sim, também, por eu consumir muito quando era criança, eu queria ver a opinião de uma criança. E a minha irmã gostou muito, de cara assim, ela achou meio estranho, porque né, uma panquequinha não é doce. Ela provou e achou muito bom. E as crianças sempre são sinceras, né? Então, quando ela me informou do que ela achou, eu fiquei bem contente, muito contente. E eu sabia que era o caminho certo. Eu só precisava dar talvez uma aperfeiçoada a mais no prato. E na apresentação eu consegui executar tudo do jeito que eu queria, eu acho. Talvez um pouco, ficou um pouco, a apresentação, no meu ver, não ficou perfeita, porque o brigadeiro não ficou muito cremoso também. Não tive muito tempo de resfriar ele, porque ficou muito quente, não deu tempo de esfriar. Mas mesmo assim, eu fiquei muito contente com o resultado. Ah, e quando eu terminei esse prato e recebi todo o feedback que eu tive, eu realmente não esperava mesmo receber tudo isso. E eu comecei até a pensar esse prato e levar pra vida. Né? Me falaram assim, leva esse prato pra tua vida, porque é uma criação tua. E na hora assim caiu a ficha, sabe? Tipo, uma criação minha, que não é uma coisa simples, né? Pode ser uma coisa até cansativa uma cansativa. E no dia eu fiquei muito contente, de verdade, fiquei muito contente.
E comecei a pensar, bah, todo final de semana agora, um cafezinho em família, eu vou fazer o prato, né? Mas, enfim, é um prato que eu achei fácil de executar, ficou muito bom. Ao meu paladar e das pessoas que provaram também acharam muito gostoso. Falaram que foi o melhor brigadeiro que comeram na vida. Fiquei muito surpreso, eu realmente não esperava nem um pouco desse feedback que eu recebi. Eu acho que a evolução que eu tive foi muito grande em relação ao primeiro prato, que eu sei que estava horrível. Vocês não falaram muita coisa para não fazer eu chorar, eu tenho noção disso, porque estava muito ruim, eu sei disso. No dia eu fiquei muito triste. Antes de mostrar o prato, eu pensei, não vou apresentar isso. Mas tinha que apresentar, né? E, enfim, eu acho que o dorayaki de brigadeiro foi algo muito bom pra mim. Porque eu acho que não era realmente capaz de criar alguma coisa tão boa assim. E o feedback me impressionou muito. Bom, é basicamente isso. Ah, não tem mais nada que contar. Eu fiquei a grande parte da execução do prato. Ele não é um prato difícil de executar, mas me surgiu assim a criação dele no estralar de dedos. Eu bati o olho na, na receita clássica e na hora eu, sabe, surgiu a luz. Bom, basicamente é isso. E espero levar esse prato para a vida. Fiquei muito contente com o resultado. E quem sabe não vir uma sobremesa de um futuro restaurante meu, né? Enfim, é isto. Muito obrigado.